De volta com o programa Lições da Bíblia dessa semana. Estamos estudando aqui um pouco sobre o que aconteceu no primeiro concílio ali da Igreja Cristã Primitiva, o Concílio de Jerusalém. Estamos conversando com os pastores que visitam o programa, Flávio Souza e Sérgio Monteiro. Pastor Flávio vindo da Bahia, pastor Sérgio aqui de São Paulo. E nós temos a alegria de receber esses amigos aqui. Mas eu tenho o privilégio de oferecer para você que está acompanhando o programa a oportunidade de ir além no estudo da Bíblia aqui com o programa. Você pode solicitar o novo curso bíblico da Novo Tempo para você e nós enviaremos gratuitamente, sem lhe cobrar um centavo, nem pelo envio, nem pelo produto, que é esse DVD, Paulo, Mensageiro da Cruz, um DVD que foi produzido pelo pastor Gilson Brito, que é um dos nossos apresentadores aqui, um dos nossos pastores da Novo Tempo, e ele aborda temas importantes, o que Paulo pensava sobre o anticristo, sobre a volta de Jesus, sobre o corpo, o que ele pensava sobre a lei, sobre a salvação. É muito interessante, são 15 temas que você não pode deixar de ter em sua casa, para você crescer no conhecimento da palavra de Deus, tá certo? Você pode ligar para o telefone que está em sua tela, código de área 12 2127 3121, ligue sempre em horário comercial, e a gente vai poder pegar aí o endereço, o seu nome, para poder te enviar, tá certo? Se você preferir entrar no nosso blog e fazer o pedido, novotempo.com/lições da Bíblia, você vai entrar exatamente nesta imagem que tem lá no blog, clique em cima e vai abrir um campo para você colocar o nome e endereço para nós enviarmos para você. Estudar a Bíblia sempre é uma bênção e uma oportunidade de nós crescermos sempre na vontade de Deus, não é? Pastor Flávio, pastor Sérgio, os amigos que visitam aqui o programa. Pastor, você é natural da Bahia mesmo? Não, sou do Rio de Janeiro. É do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, sim. Que maravilha. Representante também aqui, não só da Faculdade Adventista da Bahia, mas também do Rio de Janeiro, né? E queria aproveitar o momento para mandar um abraço para minha mãe. Ela assiste a Novo Tempo o dia inteiro. Ela mora no Rio? Mora no Rio de Janeiro, Dona Maura. Então, um abraço, Dona Maura. Maravilha, é isso aí. É Anjo da Esperança também. Anjo da Esperança. Fica o nosso abraço aqui para a irmã também, a irmã Maura, que realmente tem apoiado a Novo Tempo e assiste frequentemente. Que Deus abençoe, com muita saúde e vida longa. Né? Pastor, deixa eu aproveitar então o gancho também. É para a mamãe também? Também, por que não? Pode ficar à Um vontade. abraço aí para a família, para os meus pais. E Claro. eu acho que as minhas espectadoras do momento lá que estão assistindo e torcendo também, felizes, as filhotas, né? E o filhão, Caroline, Gabriela e Paulinho, e a rainha do lar, a Kátia. Maravilha. Um abração para a família. Tá dado aí abraço. E a gente está aqui livre para dar abraço também. Fica à vontade, tá bom? Gente, estamos aqui estudando os detalhes do concílio e aí chega o ponto, a questão da circuncisão. Gente, qual era o problema em si com a circuncisão? Para a gente poder entender. Porque às vezes os nossos amigos que estão em casa falam assim, tá, mas o que é a circuncisão? Por que tinha que ser feita a circuncisão? Por que tinha que parar agora a circuncisão? Onde é que está o problema? Bom, o que nós observamos é que a circuncisão era um rito de entrada na aliança. Então, quando o povo de Deus, ali no Antigo Testamento, em Êxodo, Gênesis, já aparece a circuncisão, eles eram circuncidados e aí, a partir daí, faziam parte da aliança. Parece que o problema aqui é a confusão entre o que é aliança e o que é salvação. Entendi. Então, entrar na aliança não garante a salvação. Claro. Nós podemos citar como exemplo Nadab e Abiú, Coré, Datã e Abirão. Eram homens circuncidados. Circuncidados e foram fulminados, né? Então, nós entendemos que não foram salvos. Por outro lado, no Antigo Testamento, nós podemos encontrar o general Naamã, que aceita Deus, e ali não menciona que ele tenha sido circuncidado. E o próprio rei Nabucodonosor, que no final do capítulo 4, ao invés dele dizer que era o Deus de... Capítulo 4, Daniel, né? De Daniel, exatamente, ao invés de dizer que era o Deus de Daniel, ele já diz que é o Deus dos céus. Então, nós podemos entender que ele havia aceitado a Deus e também não é circuncidado. Então, há uma diferença entre salvação e circuncisão e parece que para eles era um passo obrigatório, antes de ser salvo, ser circuncidado. Parece-me que os judeus foram colocando ao longo dos anos, das décadas e séculos, essa obrigatoriedade aplicando a salvação também, né? Foram colocando um peso também, né, em cima. A circuncisão acabou entrando, né, como um requisito da salvação por parte dos judeus. Não apenas um rito de entrada, mas quase como uma obrigatoriedade. Né? Mas o interessante é que, como rito,
Eu entendo a dificuldade deles a princípio, porque era uma orientação não de homens. Foi uma orientação colocada por Deus, né, a Moisés, que passasse pelos seus descendentes, pelas pessoas que fossem compradas pela sua casa. Um pouquinho mais adiante, lá em Êxodo, Moisés fala que todos aqueles que viessem e quisessem viver ali em Jerusalém, aceitar a comunhão, participar da Páscoa, deveriam também passar pela circuncisão. Eu acho que o problema foi justamente quando eles começaram a colocar nesses ritos, nessas cerimônias, a questão e o ponto da salvação em si, pelas obras, pelo que fazemos através das nossas mãos, dos nossos atos. E agora, é interessante, pois não, é interessante que Paulo, quando vai explicar a justificação pela fé lá em Romanos, né, ele começa gentios culpados, judeus culpados, né, capítulo 1, 2, depois no 3, todos culpados. E quando ele vai explicar a justificação pela fé no capítulo 4, ele usa o exemplo de Abraão. E ele vai dizer assim, olha, Abraão foi justificado pela fé. Quando? Bem antes de ser circuncidado. Então, Paulo utiliza o patriarca dos judeus, né, e diz assim, ele era um incircunciso quando foi justificado. Como você vai dizer que é a circuncisão que dá a justificação? Né? Paulo, a sabedoria. Essas coisas faziam parte todo de um rito cerimonial, né? Exatamente. Apontavam para o Senhor, apontavam para a revelação, mas elas não podiam ser mais uma obrigatoriedade. E outra, a gente estudou aqui em semanas anteriores que a maior parte desses novos conversos eram judeus helenistas, que tinham maior facilidade para aceitar o evangelho do que os judeus que haviam ficado em Jerusalém, né? Não tinham feito parte daquela diáspora ali. Mas eles estavam com maior facilidade para aceitar o evangelho, por isso o número deles era maior. E aí entra um pouco de ciúmes, um pouco de preocupação, zelo excessivo pela igreja. E eu acho que a gente tem que tomar cuidado hoje também. Às vezes o nosso zelo humano, a nossa visão humana, sobre os outros, sobre a igreja, isso aqui temos que ter extremo zelo, temos que proteger a igreja. Olha, quem protege a igreja é o Espírito Santo, não é? Não sou eu como ser humano. Claro que nós temos que ficar do lado que é certo, Sim. do lado que é correto, daquilo que diz o Senhor na revelação, nos portarmos ao lado. Mas às vezes a gente quer que a igreja seja da minha ótica, e não da ótica de Deus. Aí cria toda uma confusão humana dentro da igreja, né? E o leque hoje se abre dentro, né, de qualquer comunidade religiosa, de qualquer igreja. Nós acharmos que o nosso método é o correto e que deve ser feito assim. As nossas tradições são corretas, as nossas tradições é o que deve ser feito. E colocar o que às vezes é questão da nossa cultura ou mesmo do nosso gosto como uma imposição para que alguém realmente possa estar mostrando uma comunhão com Deus ou que tenha aceitado a salvação, que esse seja o sinal ou a marca de alguém que aceitou a Cristo, né? Eu tive um amigo que falou assim uma vez para mim, não, Lanzo, o teu método está errado, o meu está certo. Eu fiquei olhando para ele e falei assim, puxa, mas você é corajoso, viu? Você é corajoso. Assumir uma situação dessa, né? O meu está certo, o seu método está errado, né? E estávamos falando sobre um método de alcançarmos pessoas para Jesus. Ainda estávamos na faculdade quando deu esse debate, né? Agora, um detalhe interessante aqui, que a universalidade do Evangelho não é uma novidade do Novo Testamento. Porque lá começa em Gênesis 3,15, quando você não tinha nenhum povo, era só Adão e Eva. E depois, nas promessas para Abraão e para Isaac, né, em Gênesis 22 e em Gênesis 26, serão abençoadas todas as nações da terra. Não é que todas as nações vão se tornar judeus, mas todas as nações serão abençoadas pela semente de Abraão, que é a semente da mulher lá de Gênesis 3,15. Então, é uma promessa de alcance universal desde o início. Claro que Deus tinha uma promessa especial para o povo de Israel, né? Sim. A gente compreende perfeitamente isso, e é bíblico, está tudo certo. Mas chegou um momento que, após a ressurreição de Jesus, essa universalidade da graça precisava acontecer, né? Exatamente. E se ficasse restrito só a um povo, o que teria acontecido? Acho que a gente não estaria aqui hoje, talvez, como cristãos, né? Porque depois de Antioquia que esse evangelho foi sendo empurrado para todas as partes do mundo também, não é? Eu penso que muitos de nós não seríamos cristãos, né, se dependesse apenas do povo judeu naquele período lá. Agora você vê que o desejo de Deus é que todos fossem, né? Porque na verdade todos são filhos dele. Todos nós somos descendentes de Adão, criados por Deus. E se todos tivessem seguido os caminhos de Deus, não tivesse pecado, na verdade nem circuncisão haveria. Sim, exato. A circuncisão veio a surgir
porque o povo, na verdade, se desviou de Deus. Mas a vontade de Deus é que a salvação, desde sempre, seja estendida a todos, sem barreiras, judeus ou não, circuncisos ou incircuncisos, todos agora são chamados para fazer parte do povo de Deus. Exatamente. E na própria história do povo de Deus, nós vemos isso com Raabe, com Ruth, né? Pessoas que não eram do povo de Deus que vão entrando. Exatamente. pro povo de Foram agregadas ao povo de Deus. E ainda entram na linhagem que vai sair Jesus. Privilégio de Raabe e Ruth, né? Terem os seus descendentes como Jesus, né? Terem na sua descendência Jesus. Uma coisa maravilhosa que a palavra nos dá. Nós não temos, assim, relatórios, Pastor Flávio, você que lida com a parte mais teológica, relatórios a respeito, mais completos a respeito desse concílio de Jerusalém, né? Não, mas... A gente sabe dos debates, mas um relatório mais aprofundado do que aconteceu, não. Mas com certeza eles lidaram com outros temas, né? Não apenas com o tema da circuncisão, mas esse foi o ponto de debate, porque o fato é que Pedro estava inflamado com esse assunto, Paulo também, né? Os apóstolos, os outros líderes. Então, com certeza, este tema, acredito eu, deve ter ocupado a maior parte do tempo do concílio, né? Como acontece hoje, às vezes em nossos dias, de acordo com a necessidade de um tema, gasta-se mais tempo nele, não é? Isso é bastante importante. O que eu gostaria de dizer aqui da minha parte nesse aspecto, a respeito do debate, é que não é pecado você debater um ponto e, às vezes, ter até pontos divergentes sobre o mesmo ponto, não é? Às vezes, alguns estão nos assistindo e falam assim, nossa, mas esse debate era briga, tal. Não, era um debate importante, onde duas partes criam profundamente nas suas convicções. O pecado, ele passa a ser, quando eu te desrespeito como pessoa, como ser humano, quando eu te ofendo, quando eu vou para um âmbito desrespeitoso do debate, aí torna-se pecado. Mas enquanto você está debatendo um ponto para o crescimento da igreja, ele se torna importante pensar, ouvir outras partes para que haja crescimento. Vocês pensam assim também ou tem algum pensamento contrário? Não vou ficar triste, não. É tranquilo. Não vamos entrar em debate. Mas, com certeza, esse é o pensamento que nós temos. Eu creio. Eu falo por mim, né? Eu creio que o pastor também, né? Sim, também. E como você colocou no começo, mesmo centrado ali nessa parte da circuncisão, como é descrito aqui, né? Outros temas foram abordados também, mas esse tema da circuncisão, ele acaba entrando em outros pontos, porque um dos pontos era a limitação e a diferença entre judeus e não judeus. E o ponto que era mais afetado aqui, mais importante de tudo, era a diminuição da salvação através de Jesus Cristo pela sua graça. Esse foi um ponto que eu acho que tanto preocupou muito a Paulo, a Pedro, os demais apóstolos, o que trouxe ali uma grande discussão para dentro desse concílio. Não era só um rito. O problema não era só um rito. O problema era envolver a salvação, anular a abrangência da graça de Jesus Cristo, né, as barreiras que ele quebrou na cruz do Calvário. Que se isso ficasse comprometido, comprometeria o cristianismo, né? Toda a pregação do Evangelho. O resultado daí vai ser o gás que vai dar para que a igreja avance no livro de Atos depois, né? Para toda... Exato. Para os confins da terra. Eles haviam cumprido bem o seu papel em Jerusalém, com a descida do Espírito Santo, Exatamente. Bem o seu papel com Samaria, Judéia ali, não é? Agora os confins da terra precisavam ouvir realmente dessa mensagem de salvação. Imagine se a igreja estivesse dividida num assunto importante, ou seja, um ensinava de um jeito, o outro de outro, ia ficar bem complicada a igreja dividida logo no seu começo, né? Agora, nesse concílio, o que eu acho interessante é a forma com que ele foi resolvido, que eu acho que também é um conselho para nós, como resolver alguns dos problemas que nós enfrentamos. Claro. Então, em primeiro lugar, Pedro. O que Pedro faz? Pedro dá o testemunho. Ele fala como Deus agiu. Ele vai voltar em torno de 10 anos atrás e vai falar sobre a situação da conversão de Cornélio. E vai dizer, olha, Deus é que orientou. Deus deu o Espírito para ele. Deus agiu. É quase como se Pedro estivesse perguntando, vocês estão achando que Deus estava errado? Vocês estão sabendo mais do que Deus? Então, se nós aprendermos a ver como Deus nos guiou no passado, nós vamos ter segurança no presente e no futuro. Então, Pedro está voltando atrás. Como Deus agiu?
E agora mostrando, esse é o caminho, andai por ele. Esse é o caminho que nós devemos seguir. Esses discursos dos apóstolos, olha, eu daria tudo para ouvir, viu? Que deve ter sido discursos fantásticos, convictos, né? Pedro, Tiago e todos os demais ali, inflamados pelo Espírito Santo, buscando a verdade acima de todas as coisas, né? Você queria falar, eu te cortei. Isso era extremamente necessário, porque num debate ali nessa questão, eu imagino, né, até os judeus que queriam preservar a circuncisão, citando trecho das Escrituras. E as Escrituras é a fonte de autoridade para nós e para todos os cristãos. E o que citaria Pedro e os demais? Eles não puderam falar apenas das suas próprias impressões. Eu fico pensando que tudo foi dirigido por Deus mesmo, não tem para onde sair. Porque Pedro, ao invés de falar de si, do que pensava, ele mostrou a decisão do Espírito Santo ao entrar naquelas pessoas e fazer por eles a mesma coisa que havia feito pelos judeus. Não é uma questão de interpretação, é uma questão da direção de Deus mostrada ali de forma clara e que deveria ser seguido por sua igreja. Exatamente. Só observando algumas coisas no que Pedro falou, ele diz assim, Deus me escolheu, então a decisão foi de Deus. Depois ele vai dizer assim, Deus que conhece os corações, né? Se referindo a Cornélio, né? Concedendo o Espírito a eles, como também a nós. Então, primeiro nos concedeu o Espírito, nós somos o modelo de receber o Espírito, e a eles também. E depois ele vai falar assim, purificando pela fé o coração. Quer dizer, ele está relembrando ali Atos 10, 15, né, quando ele diz que para que não considerar impuro que Deus purificou, mas pode ser uma alusão também à circuncisão do coração. Sim. Né? E por fim, ele fala assim, mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Então, se no derramamento do Espírito os judeus são exemplo para os gentios, na salvação aqui os gentios são exemplo para os judeus. Que coisa impressionante, hein? Muito lindo. Uma bonita aplicação que você faz aí. É uma profunda verdade. É isso aí, amigos. Vamos para mais um intervalo? Voltamos já já, não saia daí.